Como aproveitar ao máximo de um texto? Não há muito segredo envolvido aqui. Já dissemos e repetimos inúmeras vezes que não há como você escrever bem sem ler bem. E ler bem, nesse caso, significa conseguir devorar um texto com a voracidade que a literatura exige. Não precisamos sequer elencar tantos motivos para esse raciocínio. Afinal, escrever com a fluidez necessária para capturar a atenção do leitor é algo que, obviamente, pode e deve ser aprendida com os grandes mestres da literatura. Bem, hoje vamos falar sobre como aprender a ler bem para escrever bem. Fique até o final desse vídeo e confira. Olá, eu sou o professor Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Para os escritores, cada livro escrito por cada mestre é uma pós-graduação à parte. Uma pós-graduação, aliás, com custo médio de irrisórios R$ 30 ou R$ 40. Mas, claro, de nada adianta também zanzar pelas páginas de um Tolstói como um zumbi, sequer prestando atenção nas delicadíssimas técnicas literárias que o transformaram em um dos maiores mitos culturais da história humana. Quer ser um escritor de sucesso? Leia. Ou melhor, aprenda a ler. Mas como se aprende a ler? Não há exatamente uma receita de bolo para se ler um livro. Cada um tem a sua maneira de devorar as histórias que mais gostar. Cada um tem seu ritmo, seu estilo, sua fórmula. Mas, dito isso, separamos aqui algumas dicas que podem ser úteis para escritores que fazem de um livro mais do que uma história, um curso em que se deve dedicar especial atenção para se aprender as mais incríveis técnicas literárias do mundo. Primeiro, mantenha o foco. Se tem uma coisa que define o nosso mundo atual, é a habilidade que todos desenvolvemos em ser multitarefa. É raro, muito raro, fazermos uma única coisa. Trabalhamos enquanto ouvimos música, conversamos enquanto navegamos por redes sociais, caminhamos enquanto ouvimos música. O resultado natural disso, dividimos a atenção do nosso cérebro entre diferentes tarefas. Pois bem, enquanto essa divisão ocorrer em coisas como ouvir música e bater perna pelo shopping, não há tanto problema assim. Mas é verdadeiramente impossível ler Tolstói enquanto se conversa com alguém no WhatsApp. Ou seja, quer ler um livro? Pare de fazer outra coisa. Isole-se e leia. Simples assim. Segundo, priorize os clássicos. Clássicos não são clássicos por determinação divina. Obras como Dom Quixote, por exemplo, figuram no topo dos mais vendidos da história, justamente por conta da qualidade literária que aflora deles. Assim, dê sempre prioridade a autores que marcaram os seus nomes na literatura mundial, como, por exemplo, Machado de Assis, Saramago, Mia Couto e tantos outros. Terceiro, dê espaço para os novos. Isso não significa que novos autores devam ser ignorados. Claro, ao contrário, o futuro da literatura brasileira e mundial está justamente aqui, nos autores independentes. São eles, ou melhor, somos todos nós que estamos definindo o tipo de literatura que se
transformará em clássico no futuro. Aproveite a oportunidade e leia os outros autores independentes. Quarto, leia no papel. Isso pode parecer ideologicamente antitecnológico, mas não é. Ou é, mas não por saudosismos irrelevantes. Uma pesquisa feita em 2014 na Universidade de Stavanger, na Noruega, apontou que se compreende melhor os detalhes de uma história quando ela é lida no papel e não eletronicamente. O motivo disso é justamente o que se costuma ser considerado como a maior desvantagem do livro impresso: a impossibilidade de se esclarecer dúvidas enquanto se lê. Imagine que você esteja lendo um livro em um iPad. De repente, você se depara com uma palavra que desconhece ou se vê curioso em conhecer melhor algum tema paralelo que apareça na trama. No e-book, basta selecionar e clicar no trecho. Você rapidamente irá para a Wikipédia ou o Google e pronto. Conseguirá sanar a curiosidade. Fantástico, não? Não, porque cada opção de clicar, não clicar, por exemplo, funciona como uma espécie de bifurcação que precisa ser escolhida pelo cérebro e que, portanto, consome parte da sua capacidade de processamento das informações. Colocando em outros termos, quanto mais opções se dá ao cérebro, mais ele precisa trabalhar para fazer escolhas. E menos capacidade ele terá para se concentrar na história em si. Quinto, rabisque à vontade. Talvez você não queira fazer isso em um livro emprestado, é claro. Mas se o livro for seu, não há mal nenhum em rabiscar conclusões, observações ou dúvidas ao longo do texto. Victor Hugo costumava dizer que todo livro é escrito tanto pelo seu autor quanto pelo leitor, uma vez que interpretações são sempre individualíssimas. Abuse disso. Cada observação que você colocar nas páginas de um livro marcará, ainda que inconscientemente, pontos importantes que refletirão a sua forma de entender. É como se você estivesse contribuindo com a história, o que aumenta a sua capacidade de absorção de conhecimento como efeito colateral. Sexto, mergulhe no universo do livro. Todo livro é, por definição, um extrato do seu tempo. Ainda que se escreva sobre algo fictício, o estilo do autor e suas posições sociopolíticas acabam naturalmente entre linhas no livro. No caso, a nossa recomendação é que você mergulhe no universo, além do livro em si. Está lendo um conto de duas cidades do Dickens? Aproveite para se aprofundar mais na Revolução Francesa, por exemplo, pano de fundo da obra. Um livro nunca deve ser encarado como uma peça isolada. Quanto mais você se aprofundar no tema em torno dele, mais conseguirá entender as suas sutilezas. Sétimo, não se apresse, mas não seja também uma lesma. Nunca há um tempo certo para se ler um determinado livro, é claro. Cada leitor tem o seu ritmo. Mas se você levar 3, 4, 5 meses para ler uma história, dificilmente conseguirá aproveitá-la. Sabe aquelas desculpas do tipo, virei um leitor preguiçoso? Ou eu demoro muito mesmo? Ou ainda, é que eu tenho muita coisa para fazer e então não dá tempo de eu ler o livro completo. Jogue todas fora.
Todo mundo consegue reservar 30 ou 60 minutos por dia para ler. Basta querer e transformar a vontade em um hábito. Oitavo, exercite-se. Com o tempo, o volume de conhecimento captado por você, pelos tantos autores diferentes que estarão compondo o seu universo, acabará transbordando da mente. A vontade de escrever, a vontade de criar uma história própria será tão grande que dificilmente você conseguirá escapar. Exercite sua criatividade e escreva. Deixe os personagens fluírem das suas mãos, deixe as narrativas acontecerem, quase que por uma obra divina. Você não precisará copiar nenhum dos grandes escritores. Não precisará e nem deverá. Aliás, posto que todos temos a obrigação de sermos únicos. Mas o amadurecimento que terá acumulado pelo simples fato de lê-los transparecerá naturalmente. Aproveite essas dicas e leia mais. Desta forma, você certamente terá mais capacidade para escrever melhor. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Nos vemos em nosso próximo vídeo. Um forte abraço.